Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do Pode Falar Gestor, direto aqui da BET Brasil 2026. E temos aqui hoje, acompanhando todas as escolas que compõem o livro Sonhos que Fazem Escola. O podcast Pode Falar Gestor é do EducBem, que está no YouTube, está também nas redes sociais. Eu convido você que nos sigam, que nos acompanhem e conheçam um pouco mais do que o Instituto EducBem oferece. Bom, gente, nesse episódio aqui a gente vai conversar com uma história bastante tradicional que começou em 1907. Quando 4 irmãs italianas chegaram ao Brasil com uma missão, a missão de educar. Especialmente os mais pobres, especialmente os que mais precisavam. Hoje, mais de um século, uma missão continua viva em 4 colégios localizados em Minas Gerais, com mais de 3.000 alunos e um gestor, que em 2014 assumiu o desafio de levar uma instituição centenária para o futuro, sem perder a alma que a fundou. E eu quero apresentar aqui o Adriano Costa Fonseca, que é gestor da rede Clarissas Franciscanas, uma comunidade hoje presente em Governador Valadares, Sete Lagoas, Belo Horizonte e Curvelo. Seja muito bem-vindo, Adriano. Um prazer ter você aqui falando conosco. Ei, Lara, boa tarde a todos. O prazer é sempre meu aqui estar participando dos eventos da EducBem. Muito bem, Adriano. Você hoje administra os colégios, né, a empresa com passagem por grandes organizações. Em 2014, você assumiu a gestão da rede educacional fundada por freiras italianas. E uma instituição com mais de um século de história, com uma identidade muito clara, franciscana, missionária e profundamente humana. O que te moveu a aceitar esse desafio e o que você sentiu quando entendeu, de fato, a dimensão do que você estava assumindo? Bem, Lara, eu venho de família de professores. Minha mãe era professora, minha esposa é professora, minha cunhada é professora, minha tia era professora. E esse mundo da educação, ele é maravilhoso, porque a gente não participa só com uma prestação de serviço. Nós estamos ajudando, né, participando da construção de pessoas. Então, isso é muito bacana. E a Rede Clarissas, ela passou por uma transição muito significativa aí na última década, né? As irmãs que por anos dirigiram os colégios, elas passaram a gestão para outros profissionais leigos. Foi uma decisão corajosa, mas estratégica. Até porque a gente viu aí algumas que não continuaram, né? Então, mas também foi uma mudança muito grande no modelo da própria congregação. Como que você construiu essa confiança com as irmãs nessa transição? O que foi necessário preservar e o que foi necessário transformar para que essa missão franciscana continuasse vivo dentro da escola? Bem, Lara, quando eu cheguei lá, as irmãs já tinham tomado essa decisão de fazer uma rede. Elas já tinham enxergado a necessidade de unificar todos os colégios. Só que quando eu cheguei lá, o escritório ainda não estava funcionando naquele modelo todo mesmo gerencial. Então, através de experiência, né, de todo o trabalho aí, a gente começou realmente a colocar planejamento, estratégia, processos. Quando as empresas são menores, existe muito aquele foco na pessoa, né? Quando você pega um colégio pequeno, alguma coisa desse tipo, tem que entender o contexto que sempre a gente está trabalhando com pessoas e tendo resultado com as pessoas. Mas quando você tem uma empresa menor, ou ela ainda não está transformada assim gerencialmente, geralmente trata com fulano ou com ciclano, que é ele que sabe essa coisa toda. Então, nesse momento de fazer a rede e fazer todo o processo gerencial empresarial, a gente teve que começar a colocar processos. Então, a visão já começa a ser de processos. Claro que são as pessoas que as realizam, né? E realizam com muito empenho e dedicação e profissionalismo. Mas tem o foco nos processos. Então, a gente começou a mostrar isso muito.
mercado, estratégia, concorrência, quais são os nossos pontos fortes, os fracos. E começamos muito a partir de certo momento, eu faço isso muito nas empresas todas que eu já trabalhei até hoje, de juntar a tradição que ela já tem, no nosso caso mais de 100 anos, com o vanguardismo. Não tem como você ter uma empresa hoje que você não venha com os projetos de vanguarda, assim também como profissionais. Então, foi todo um processo ali de mostrando para as irmãs mercado, concorrência, ponto forte, ponto fraco, melhoria, temos que ter projetos, processos de vanguarda, porque senão nós vamos ficar para trás. E elas aceitaram bem isso? Olha, esse é um ponto bem assim, algumas ainda relutam um pouco. A grande maioria já aceitaram e já viram que realmente é necessário. Mas tem uma turma ou outra que ainda fica um pouco assim, né? Porque quando eu cheguei lá, o pessoal, por exemplo, você tem que mexer muito no status quo. E aí, quando você mexe, sempre tem uma turma que vai, tá acabando com o nosso carisma, tá? E aí confunde um pouco carisma com permissividade. Sim. Né? E carisma não é permissividade. Carisma é amor, é acolhimento, é fraternidade, é entender, fazer empatia, mas não é permitir tudo. Tem coisas que não podem ser permissíveis, né? Agora, gerir uma rede com 4 unidades em cidades diferentes, cada uma com a sua comunidade, sua história, sua identidade, já é um desafio enorme em condições normais. Mas veio a pandemia no meio de tudo isso. E uma instituição com 118 anos de história, que atravessou guerra, crise, transformações sociais, teve que se reinventar de uma hora para outra. O que a pandemia exigiu que você, como gestor, fizesse e o que revelou para a rede como resultado? Vamos lá, você tocou num ponto super legal. A pandemia, que foi péssimo, terror, ela veio nos mostrar aquilo que a gente já vem falando há alguns anos, que nós somos profissionais aptos a mudanças. Estamos prontos, estamos preparados para a mudança, para essa coisa toda. A pandemia chegou e falou assim, né, como se fosse assim, vocês estão falando isso, vocês estão mesmo, né, porque todo mundo teve que se reinventar, modificar, mudar, essa coisa toda. Foi um negócio extremamente complicado para todo mundo. Primeira coisa foi manter a calma. Criei um grupo lá, que era o que chamei de grupo estratégico, nós éramos 6 pessoas, e com apenas uma semana, isso foi muito legal, com apenas uma semana, pelo menos o que eu conheço, nós somos a primeira instituição que com uma semana já começamos com as aulas online. Isso foi muito legal. Eu tinha um profissional lá muito interessante, que ele chegou perto de mim e falou, Adriano, eu consigo criar essas salinhas rápido. Então a gente criou e já começou, né, ali com as salas e tudo. E como qualquer gestor, eu tenho também que dimensionar a empresa. Então, à medida, se eu tenho, por exemplo, uma mão aqui com 5 entradas, eu posso ter uma saída de 5. Mas se isso aqui, essa minha entrada passa a ser 4 ou passa a ser 3, eu tenho que redimensionar toda a empresa para uma saída e não adianta ter de dó. 4 ou de 3. Então, nesse momento, até voltando um pouco ao atrás, é onde que às vezes umas decisões gerenciais e tudo, uma ou outra irmã não entende bem. A grande maioria entende e sabe que é necessário, tá certo? Então, a pandemia foi muito interessante, quer dizer, foi péssimo, né? Mas foi interessante nesse momento, nesse modelo que nós vimos que nós todos somos capazes. E hoje nós estamos aqui, nós todos, o mundo inteiro, se reinventou e está aí. E eu tenho muito orgulho lá, junto com a equipe, porque a gente atravessou isso de uma maneira bem bacana. Inclusive, tivemos um aumento de alunos, né? No pós. Toda crise traz oportunidades, né, Adriano? Exatamente. E tem um dado aqui que chama muito atenção. Enquanto muitas escolas perderam alunos, a Rede Clarissa cresceu, né? O que você explica esse resultado? Pois a gente, agora mesmo eu falei que a gente realmente gosta muito dessa coisa de vanguarda. Então, principalmente a partir de 2020, nós trouxemos todos os projetos de vanguarda que estavam tendo na educação.
nos unimos aí com um sistema de ensino maravilhoso, um de ponta hoje no Brasil, correção de redação de ponta, criamos o RedPlay, que foi super legal. Como a gente viu que a gente estava fazendo aula online, não que a gente tivesse a expertise da coisa, mas uma vez que a gente já estava fazendo, eu mesmo falei, não, vamos criar a RedPlay. O que era a RedPlay? Já que a gente está fazendo aula online, então vamos criar aulas de 5 a 20 minutos dos principais tópicos do Enem e vamos fornecer isso para os nossos alunos de graça. Nós já estamos fazendo isso mesmo. Então eu paguei os professores, então os professores receberam além para fazer essa aula extra e a gente ainda entregou isso para os alunos na pandemia de graça. E agora nós temos a Rede Prof, que a gente coloca lá essa educação continuada para os professores, para as coordenações, para todos os funcionários, com palestras boas, né? E assim como também a gente criou 1 minuto. O tempo todo a gente pega boas coisas aí de mercado e põe à disposição do professor, mais ou menos, em texto de 1 minuto, 2 minutos ali. Mas avançamos bastante com muita coisa boa, sabe? Alicerçados, muito bem alicerçados, né, que a gente criou na Rede do Bem e na teoria do Paz e Bem da rede, que é o nosso pastoral, e o trabalho muito voltado ali também para essa parte socioemocional, principalmente de combate ao bullying. Agora, Adriano, você trouxe uma visão bastante estratégica para a rede, né, de gestão, né, planejamento, processos, integração entre as unidades, que você acabou de contar, né? Mas também foi necessário equilibrar aí 2 dimensões importantes, né? Que é a eficiência administrativa e o propósito franciscano de um exercício permanente. Como é que você fez isso na prática e o que mudou na capacidade da rede de investir e de planejar quando vocês passaram a ter mais previsibilidade financeira com a parceria do EducBank? Tá. Até hoje, o que a gente faz? A gente coloca lá que a nossa educação, a gente está tentando o tempo todo fazer uma educação integral, onde se junta ali todos os valores humanos, toda a parte, né, começada por Madre Serafina, tá certo? Por São Francisco, que é essa de valorizar bem a parte humana, fraternidade, ética, justiça, né, a parte de compaixão, empatia, toda essa parte. Mas a gente não pode esquecer também da parte financeira. Quando eu conheci o Danilo, e eu acho que eu fui, se eu não me engano, o 4º cliente da EducBank, acho que o 4º e o maior, né, naquela época, deve ter outros maiores hoje. Então, para nós essa previsibilidade era muito importante. O nosso fluxo de caixa, ele é muito importante. Eu falei com o Danilo até numa bet que teve para trás, até tinha uma frase minha no estande da EducBank, que eu falava que para nós a EducBank era como se fosse o pulmão, né? Porque a educação mesmo é o coração, né? É a alma, o coração. Mas não adianta nada se não tiver o ar, né? Se você não respirar, você não fizer o respiro, você não consegue, o coração não vai funcionar. Então isso para nós foi muito importante, essa parceria. A previsibilidade, por exemplo, nesse último ano, nesses últimos 2 anos, nós colocamos em toda a rede ar-condicionado em todos os colégios, todas as salas, sejam elas de funcionários, dos estudantes. E que essa previsibilidade, por exemplo, isso é só um exemplo que eu estou citando, foi para nós muito importante saber que naquele dia o dinheiro vai estar lá, integralmente, certinho, e eu conto com isso direitinho em todos os nossos projetos de planejamento. Que bom, muito boa essa história, Adriano. Eu acho que você representa aí um guardião, né, desse propósito que nasceu até muito antes de você, né, e que precisa continuar anos depois. E essa sua preocupação em manter, em ajustar essa gestão dessa rede e trazer essa inovação que você está trazendo tem um papel muito significativo. Mas você conta aqui com a ajuda, no capítulo 17 desse livro, de uma diretora pedagógica, né, que é a Belissa, que escreve a história e que conta a história. Então, para quem tiver o livro, capítulo 17, conta a história da Rede Clarissas e que relata aí muito bem
como tudo aconteceu e como que essa escola seguiu adiante, né? Quero agradecer muito a sua participação, dizer que é um enorme prazer ter a Rede Clarissas como uma das nossas clientes aqui no EducBank e que, na verdade, a gente tem uma história, porque a Madre Serafina, ela desembarcou no Brasil em 1907 e ela começou toda essa missão que representa hoje essa rede na cidade de Itambacuri, em Minas Gerais. E hoje você é o guardião de tudo isso e segue com esse propósito verdadeiro de acolher, de geração a geração, manter vivo o propósito da rede. Adriano, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela confiança no EducBank e que sigamos adiante juntos e com coragem para educar pessoas. Eu que agradeço, gente. Um abraço e até mais. Encerramos aqui mais um episódio do Pode Falar Gestor. Obrigada a todos, participem conosco.